Está certo? Guerreiro é super valorizado? É F sim, é F não. Fique à vontade para participar. Meus amigos, prazer tê-los aqui. Guerreiro é super valorizado? Eu não acho super valorizado. Não. Agora, sim, a questão é você ter a noção do que é o valor dele. A gente já teve essa discussão aqui algumas vezes, aqui nessa mesa mesmo. É verdade. Ele faz um gol a cada 3 jogos em média. Nesse ano ele faz mais do que isso, ele tem 13 gols em 21 jogos. Então nesse ano ele faz mais do que um gol a cada 3 partidas. A média histórica dele é um gol a cada 3 partidas. Também não é a única função dele fazer gol. Ele faz o pivô, ele faz assistência. É saber, o ponto é você olhar para o jogador e entender o que é o jogador. E talvez muita gente ache que o Guerreiro é o artilheiro que vai ser o Pelé. Não é o Pelé. Mas quem é que fala? Quem é que supervaloriza? A imprensa. Ele falou de nós, falou que é a imprensa. A imprensa como entidade, ela não existe. Existe o João Guilherme, que pensa de um jeito, o Rodrigo Bueno pensa de outro jeito, o Lai pensa de outro jeito, o Eugênio Leal pensa de outro jeito, eu penso de outro jeito. Eu entendo que o Guerreiro é, historicamente, um excelente centroavante que faz, em média, um gol a cada 3 partidas. E eu quero saber o que todos vocês, entidades da imprensa, pensam sobre o tema. E para a gente ficar ainda mais com a ideia clara e com o que disse o Roger na nossa mente, vamos repetir aí o que ele disse para o Juliano Lima agora há pouco lá no treinamento do Botafogo. Você falou que tem Roger de um lado, tem Guerreiro do outro. E aí vem aquela pergunta, Guerreiro é isso tudo mesmo? Não, eu disse que ele é bom jogador, acho que ele é muito bom jogador. Mas disse que eu acho ele um pouco supervalorizado por vocês da imprensa, né? Acho que jogou em Corinthians que jogava, talvez tinha um dos melhores elencos do Brasil. E hoje joga no Flamengo, que é considerado por vocês também um dos melhores elencos do Brasil. Então a coisa tende a facilitar um pouco a vida do 9, né? É isso. E domingo tem Roger de um lado, Guerreiro do outro, Flamengo e Botafogo, 11 da manhã, em Volta Redonda. Quero ouvir a opinião dos amigos. Guerreiro é super valorizado? João, primeiro parabéns ao Juliano Lima. É verdade, verdade. Porque o Roger falou na entrevista coletiva, mas depois repetiu na exclusiva pro Juliano Lima. É verdade. Então, quer dizer que não foi por acaso. Não. Né? Ali foi um tom ali de ironia e de provocação, e parabéns pro Roger. Né? Fazia tempo que a gente não escutava isso antes de um clássico. Já apimenta mais o clássico. Né? E a sinceridade do Roger. Eu acho que não é só, pra mim, não é só o Guerreiro que é super valorizado. Eu acho que todo centroavante é super valorizado na média. Foi isso que o Roger disse. Pela gente, na média, eu digo, claro que ele não tem como quando o Roger disse, dizer o nome de quem falou. Quando o Roger disse, fica mais fácil pro 9 quando joga num grande elenco, ele tá dizendo que qualquer 9 faz gol. Exatamente. O que não é verdade. A carreira dele desmente. Eu não sei se qualquer 9, mas assim, claro que facilita, obviamente, para o centroavante jogar num time que tenha qualidade. Mas o Guerreiro joga num time de qualidade porque ele mostra ter qualidade e é contratado para isso. Pelos grandes clubes, Corinthians, o Flamengo. Só chega lá se ele tiver mostrado qualidade. Exatamente. Senão não teria chegado lá. Agora, a supervalorização existe para qualquer jogador que faça gol. É do futebol. O que importa é o gol, é o resultado. E outra questão da mídia, assim, do nosso ponto de vista, quando o João vai narrar, quando a gente vai fazer uma reportagem, a gente tende a falar herói, tende a falar o salvador. Exaltar. Porque o futebol é isso, é emoção, a gente tem que mexer com a emoção do torcedor. Talvez por isso, às vezes, a gente supervalorize demais. Né? Acho que, na média, todo centroavante que faz muito gol é supervalorizado. Olha, isso dá uma tese, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Pode falar. Eu tenho que tomar cuidado aqui com o que eu me pronuncio. Olha, você pega as últimas... Você vai aparecer na capa do jornal peruano amanhã, Rodrigo Bueno. Olha lá, no tabloide. Ele tá assim. Outro dia ele falou que Vinícius Júnior apareceu na Espanha. Então. Não, porque assim, pega, por exemplo, as últimas 10 contratações do Flamengo, não importa a posição. Será que todo mundo não é superestimado? Quando contrataram o Ederson, o Flamengo precisa de uma camisa 10. O Ederson não foi superestimado? Quando contrataram o Berril, será que o Berril não foi superestimado? Não, tá chegando o Berril, parece que era o outro mundo. Eu posso falar isso de todo mundo. Eu acho que especialmente times de massa, times muito populares, quando ficam um tempo em crise, muito carentes, o Valdívia não é um cara superestimado no Palmeiras?
O Cueva não é um cara superestimado no São Paulo. Se a gente pegar uma série de jogadores que são bons jogadores, mas a torcida do clube, por uma carência, uma necessidade de produzir ídolos, provocação, e às vezes até de forma pejorativa. O Obina, né? Todo mundo brincando, o Obina menor que o Eto'o. Sabe, eu sei que ele tem um pouco de brincadeira. E a imprensa também, né? Entra na onda, a gente se diverte com isso. Futebol é lúdico, é entretenimento também. É entretenimento. É entretenimento. Se a gente voltar nos anos 90, por exemplo, a gente teve uma onda de super técnicos. Teve até programa. Tem um programa de televisão, é verdade. O Luxemburgo e o Filipão foram caras que começaram a elevar o patamar. A gente tem técnico que depois tem super. Os técnicos definem, são craques, são monstros, são gênios. E será que a participação deles é tão decisiva para o sucesso de um time? Será que não ganharam muito porque não tinham times bons? A gente pode discutir tudo. Jornalista até. Será que não tem jornalista que é superestimado? Né? O cara fala, muitos jornalistas falam mais ou menos as mesmas coisas, mas alguns são superestimados. A gente pode levar para todas as áreas. Árbitros de futebol, em qualquer área da nossa profissão, do meio do futebol, do esporte, algumas pessoas têm um pouco mais de marketing, um pouco mais de luz ali. Então, para mim não é só o Guerreiro. Eu estendo para muita gente, para todos os times. Se a gente pegasse o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, todos os times, para mim, vão ter mais de um jogador que é valorizado, que a gente com um carimbo, esse é craque, o termo craque, né? Se banalizou. Hoje o cara faz 2, 3 gols, aparece, craque, né? 2, 3 rodadas, é craque, é mito, sabe? Eu acho que tem uma banalização disso aí. Perfeito. Eu tô me lembrando aqui do que disse o Andrei Sanches, quando o Guerreiro estava ainda tentando uma renovação de contrato com o Corinthians. E isso foi uma declaração pública do Andrés. Ele falou para vários veículos: eu não vou pagar para ele o que ele está pedindo, porque ele não vale o que ele está pedindo. E o Flamengo pagou um belíssimo contrato para o Guerreiro, que é um jogador que tem uma carreira que merece todo o respeito. Ô, João, mas não tem muito a ver com isso aí que o Andrei Sanches falou, não? Você é testemunha, João. Eu sou testemunha. E o pessoal que está em casa é testemunha, que acompanha a gente já há muito tempo, do momento em que o Guerreiro foi contratado pelo Flamengo. Sim. E que houve essa euforia, citada pelo Rodrigo Bueno, que existe e que é hiperdimensionada em casos de clubes de maior torcida ainda. Né? Então, se a gente pegar Flamengo e Corinthians, 2 clubes, né, por onde o Guerreiro passou aqui no Brasil, tudo ganha muito maior dimensão, é natural. Na época eu dizia, gente, peraí, tá contratando o Guerreiro, agora acaba o caô, o Flamengo vai ganhar tudo. E eu botava o pezinho no chão, vamos devagar, que ele não é a solução dos problemas do Flamengo. É um jogador bom, que vai se juntar ao time, mas não é porque chegou o Guerreiro, agora ganha tudo. O torcedor é empolgado, o torcedor é emotivo. E quando você multiplica isso, a torcida do Flamengo é gigantesca. Então você multiplica isso por muita gente, vai ganhar o espaço de mídia, vai ganhar até o espaço de mídia, que não é hoje da mídia tradicional, é da mídia nova, que são as mídias sociais. O volume de citações, se você pegar, que não é envolve o Flamengo, que não é imprensa, mas que é da torcida. Aqui não tem corporativismo, você só dizer assim, a imprensa não existe, existe opiniões diferentes. Existe o jornalista. E que hoje é uma realidade. O acesso à mídia se diversificou, se multiplicou. Não é só a tradicional imprensa que tem esse acesso. Qualquer um tem acesso hoje a montar lá o seu perfil nas redes sociais e conseguir um número de seguidores e passa a ser uma voz ouvida. Então, torcidas como a do Flamengo e do Corinthians têm muito mais repercussão do que... Roger, com todo respeito, a gente tem um carinho imenso pelo Botafogo, mas basta você pegar os números. Você no Botafogo vai ter uma repercussão X, o Guerreiro no Flamengo vai ter uma repercussão 5, 6 vezes maior. Não. Porque é assim em tudo que envolve esses clubes. Sem querer diminuir um ou aumentar o outro. Faz parte. E é aquela história, é o craque ou não é? É o que se tem hoje. É o que se tem hoje no Brasil. Então o cara vai se apegar ao jogador que está jogando no time dele. Não é o maior jogador do mundo. Não é, mas é o maior jogador do meu time. Então vou ser fã desse cara. Eu vou viver no dia a dia. Eu vou na padaria, eu vou no botequim, eu vou na escola, vou na faculdade. Vou conversar com um colega e vou falar, mas você viu o que fez lá o Diego? Com todo respeito, o Diego é um jogador em final de carreira. Né? Que já passou longe do seu alto. Hoje ele é o Deus para a torcida do Flamengo. E vai dizer o contrário para a torcida do Flamengo. Não, porque o Diego é o camisa 10, substituto do Zico. Então, assim, a gente vive da realidade do hoje, do dia a dia. E a torcida se alimenta disso, dessa esperança de que sejam os maiores jogadores. Quanto ao Guerreiro, é um excelente jogador que não consegue manter regularidade. Ele vinha muito bem até a final do Campeonato Estadual,
Primeiro jogo depois, que foi o jogo, por exemplo, contra o São Lourenço, que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, ele não disse a que veio. Ele não assumiu a responsabilidade de ser o cara que salvou o Flamengo. O que vinha fazendo antes. Mas nasceu o ovo primeiro ou a galinha? Porque o Flamengo vinha tendo regularidade e parou de ter. Então, mas ele vinha sendo importante nessa regularidade do Flamengo, ele assumiu um protagonismo quando o Diego se machucou, que ele estava ajudando muito o time. E aí ele caiu de produção, ele não manteve isso. Nasceu primeiro o ovo ou a galinha? O Flamengo caiu de produção porque o Guerreiro caiu de produção, ou o Guerreiro caiu de produção porque o Flamengo caiu de produção? As duas coisas juntas. Então, nasceu primeiro o ovo ou a galinha? Assim, se você contratasse o Zico hoje, no auge, o Zico aos 29 anos, em 28, em 81, e colocasse o Flamengo hoje, esse Flamengo, ele ia se transformar, mas não é que o Zico ia fazer o time. A gente precisa parar de achar que individualmente as pessoas resolvem coisas. O Everton Ribeiro não é supervalorizado? Eu tô achando, por exemplo, uma supervalorização. Everton Ribeiro parece que é o Messi. Rodrigo, tudo é supervalorizado, tudo que você traz e paga um salário fora estratosférico, maior do que ele vale. Agora, você traz o Everton Ribeiro, não é para ele ser a estrela da companhia. É para ele ser parte de um time que vai se formar. E a repercussão é maior em função do momento do clube que está para baixo em função da eliminação do Libertadores. Montilho, jogador do time do Roger. Montilho não é um jogador supervalorizado no Brasil? Então tá todo mundo sendo supervalorizado. Olha aqui. Deixa eu colocar o João Pascoal nessa roda também. Pascoal tá lá em São Paulo. Bem-vindo. Bom expediente, Pascoal. Rapaz, o Roger deu uma agitada aqui no noticiário e deu a opinião dele. Outro detalhe que nós não falamos aqui. Bom e ele disse na entrevista, um ótimo pauteiro, bem lembrado lá, ele disse na entrevista também o seguinte, e que nós mostramos no Boa Tarde Fox ao vivo. O Fred é melhor do que o Guerreiro, na opinião dele. Ele ainda usou um outro grande centroavante como comparativo com o falar Guerreiro. Que ele é melhor que o Guerreiro. Aí não, acho que não. E aí, Pascoal, tudo bem, Pascoal? Tudo bem, um abraço para todo mundo. Primeiro para dizer que não precisa ficar com medo de falar do Guerreiro, porque ninguém saiu mais em manchete de jornal do Peru do que eu. Né? Então, isso aí, tranquilo, fica sossegado, entendeu? Fica sossegado que não vai ter problema nenhum, porque dar opinião não ofende, entendeu? Claro. Você tem que ter opinião a respeito do caso. E se eu sou o Guerreiro nessa parada, eu convoco o simpático Roger para fazer uma aposta. Ah, você acha que você é o bom da parada e eu não sou? Vamos fazer uma apostinha domingo. Quem fizer o gol que dê a vitória, ou quem jogar melhor, o time que ganhar, vai prestar aí vai pagar a cesta básica, prestar uma solidariedade e tal. Legal, seria ótimo. Seria ótimo. Eu só queria lembrar o seguinte, o Roger que tá falando isso, e eu tenho o maior respeito pelo Roger, pela história dele, pela família, pela vida. Ele é um cara sensacional, esse moleque é um cara sensacional. Sensacional mesmo, em todos os níveis. Mas ele teve chance de jogar no time do São Paulo, que era bom pra caramba, e ele não jogou. Ele teve chance de jogar no time do Palmeiras e também não jogou. Então, o Roger está falando uma coisa momentânea, porque ele fez o gol na partida contra o Sport Recife. O Guerreiro fez os 2 gols mais importantes do Corinthians no título mundial que foi conquistado no Japão. Ou não? Sim. Usou a cabeça, então a gente tem que ver a valorização de cada um, o paralelo traçado de cada história. Para mim, o Guerreiro é mais jogador do que o Roger. Acho que o Guerreiro está num patamar acima do que o Roger. Então, acho que o Roger... se eu sou o Guerreiro, eu topo uma aposta com ele facinho. Mas acho que até o próprio Roger, acho que considera isso, né? Ele não se comparou com o Guerreiro. O Roger com o... Ele não se comparou com o Guerreiro. Mas ele falou uma coisa que promete a posição do centroavante. O que ele falou? Na linha do que o Pascoal disse agora, foi o que eu falei há pouco. Quando o Roger diz, ele jogou no Corinthians e no Flamengo, times que têm elencos que vocês consideram dos melhores do Brasil, isso facilita muito a vida do 9. Não de todo 9. Como disse o Pascoal, foi o que eu falei. A carreira do Roger desmente o que ele está falando. Porque o Roger jogou no São Paulo e não aconteceu nada. Jogou no Palmeiras também. No Palmeiras jogou também. No Fluminense também. E não aconteceu nada. Em time grande, o melhor momento dele é no Botafogo? É no Botafogo. Em time grande Na Ponte Preta ele foi muito bem. Ele é bom jogador. Agora, não dá pra dizer que porque o centroavante cai num time grande, de grande elenco, vai jogar tudo. O Roger não conseguiu. Tanto os centroavantes importantes não conseguiram. Então, não é bem assim. O Fred é mais jogador que o Guerreiro. É verdade.
O Fred ontem virou o maior goleador da história da Copa do Brasil. Fantástico. 36 gols, empatando com o Romário com 5 gols a menos. Ele já é, 5 jogos a menos. já é o maior do brasileiro com pontos corridos. Com pontos corridos e é o 6º da história do Brasileirão de 71 pra cá. É muito gol que faz o E Fred. 19 também. E aí, Guerreiro é super valorizado? É F sim, é F não. Queremos saber a sua opinião. O Anderson Flá tá dizendo aqui um monte de coisa. Deixa eu ver aqui, deixa eu separar uma boa aqui dele aqui, ó. O Roger é que é superestimado jogando no Botafogo. Quantos gols ele faz por ano, galera? Ficou na bronca. O Fabião da Pinga é corintiano. Ih, Fabião de onde? O Fabião da Pinga. Fabião da Pinga tá mandando mensagem. Acho que ele já tá naquele grau, hein, João? O Fabião deve tá torto agora, mas ele mandou uma mensagem aqui. Tá dizendo, tá bravo até hoje que o Guerreiro saiu do Corinthians, dizendo que ele trocou o Corinthians pelo Flamengo por dinheiro. O José Nogueira, o Roger falou tudo, o Guerreiro é um jogador normal, nada mais do que isso. O Raí Carioca, Guerreiro é um bom jogador e o Roger nem isso é. Lembrando que o Roger não se comparou com o Guerreiro. Ele apenas deu a opinião dele. Falou que acha que o Guerreiro é mais do que mais ele ou é. menos, né, João? Porque se a gente pegar a origem da história da pergunta, é essa. Vem cá, clássico domingo, de um lado o Roger, de outro Guerreiro. E aí? Ele não é essa bola toda, não. Ele sai pra assim, o Guerreiro não é tudo isso. Ou seja... Eu tô aqui. De certa forma, ele tá se comparando com o Guerreiro. E aí, se você contextualizar, ontem, depois do jogo, tava vendo no Central Fox... Eugênio, rapidamente, se fosse um duelo Fox, sim, eu, apresentador, falaria assim, companheiros, há necessidade de abrir votação? Passa. E vamos em frente, por favor. Não, é isso. E a gente passaria, sem dúvida. Ontem, para contextualizar um pouco mais... Ele fez um gol importante, ele vinha de um jejum, alguns jogos sem fazer gol. E aí ele colocou, é difícil para mim jogar no time do Botafogo pela maneira de jogar da equipe. A gente é uma equipe que joga no contra-ataque. Ele não é um jogador de velocidade. Então, ele estava meio explicando e dizendo, não, agora eu vou aproveitar esse gol, vou voltar a fazer, quero pegar uma sequência de jogos fazendo gols, porque para mim é importante fazer gol pro centroavante, pro 9. Então, assim, ele estava meio que se justificando do jejum em cima disso, porque assim, o nosso time não é tudo isso. Aí ele pega hoje e fala, o Guerreiro faz gol porque tá no Flamengo. Então, um time massa, a bola cai toda hora no pé dele. Eu já tô com mais dificuldade. Por isso eu não tô fazendo tanto gol. Ô, Eugênio, é o seguinte, hein? O Guerreiro fez gols e muitos no Corinthians também, por causa desse cara que tá dando entrevista coletiva agora lá no CT, Joaquim Grava.